Depois de muitas idas e vindas, finalmente o Conselho de Segurança, até mesmo com a aprovação dos Estados Unidos, vota uma resolução que pede a chegada de ajuda humanitária em direção à faixa de Gaza. O que será que muda com isso depois que hoje a gente teve anúncios de dados péssimos, como por exemplo 500 mil de habitantes em situação de fome e quase 90% da população sendo obrigada a deixar suas casas? Vai lembrar, pessoal, que Israel já teceu críticas à ONU e fala que a situação é culpa da organização. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre os planos da Ucrânia, que vão ficando cada vez mais difíceis, com a ascensão de figuras como, por exemplo, Robert Fico na Eslováquia e Geert Wilders nos Países Baixos, que não querem continuar ajudando os ucranianos. A Ucrânia fala que precisa de pelo menos 500 mil de soldados e 3 milhões de trabalhadores, além de, claro, recursos. A situação de Zelensky está ficando cada vez mais insustentável. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho sobre a cobrança que o Xi Jinping fez para o Biden na reunião que aconteceu na PEC, garantindo Taiwan vai ser reunificado com a China, quer os Estados Unidos queira, quer não. Quando será que isso vai acontecer, hein? Vai rolar uma guerra? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira, pessoal, contribuir financeiramente aqui pro canal, pro meu projeto, para eu continuar postando vídeo todos os dias, pô, galera, chave Pix, tá? Ajuda bastante, ou então seja membro do canal. Se não puder, pessoal, só seu like e seu engajamento, sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que hoje tem assunto bastante relevante, né? Galera, a gente teve aí, depois de muitas idas e vindas, proposta brasileira, proposta dos Emirados Árabes, proposta de uma série de países diferentes. E aí, geralmente, os Estados Unidos de um lado ou a China e a Rússia de outro vetavam a resolução. Dessa vez houve um consenso e a gente teve os 5 membros permanentes aprovando e os 10 membros rotativos também uma proposta, uma resolução sobre a faixa de Gaza. Na prática, pessoal, essa proposta garante um acesso seguro à ajuda humanitária e pede um cessar-fogo sustentável. O que seria um cessar-fogo sustentável? Não é um cessar-fogo somente provisório, e sim um cessar-fogo sustentável, ou seja, que vale também para gerações futuras. Ou seja, galera, que seja estabelecido algum tipo de acordo de paz. Professor, tem uma dúvida. Qual que é a principal mudança que essa proposta atual pede em relação às anteriores, que dessa vez a Linda Thomas Greenfield, a representante dos Estados Unidos, aprovou e das outras vezes não tinha aprovado? A questão da não necessidade de parar os ataques nesse momento. As outras resoluções, galera, as grandes críticas que os Estados Unidos tecia era que não reconhecia o Hamas como uma organização terror, não falava do direito de defesa de Israel e pedia a pausa nos ataques exatamente naquele momento. A gente teve declarações do Antony Blinken, do John Kirby, até mesmo do Biden, né? Que pede para que os ataques sejam feitos com mais cautela, entre aspas, visto que já superou agora, galera, 20 mil palestinos, né, civis, que foram, civis e também membros aí do Hamas, né? Mas que foram mortos aí nessas ofensivas. E palavra dos Estados Unidos. Israel perde o apoio internacional porque faz bombardeios deliberados, não necessariamente somente contra as organizações militares, tá? E dessa vez, não fala sobre isso, não pede para que tenha uma pausa no momento. E o Antony Blinken garantiu, galera, os Estados Unidos, aliás, Israel só vai parar os ataques quando o Hamas for completamente eliminado. O Hamas fala que não vai ser eliminado, mas isso é papo para um próximo vídeo, né? Professor, agora sim, né? Então, já que a gente teve uma aprovação do Conselho de Segurança, se não tiver uma pausa humanitária sustentável, a gente vai ter punições, né? Não, galera. Embora você tenha uma certa vinculação jurídica com o que foi aprovado pelo Conselho de Segurança, Israel mesmo já falou que a ONU é uma organização hoje insuficiente, que não consegue representar os anseios dessa nova governança global. Até mesmo o Brasil, como liderança do G20, vai ter esse como o principal tópico de discussão para 2024, né, na reunião que vai acontecer no Rio de Janeiro, possivelmente em novembro, né, ou em dezembro, tá? A mudança das governanças internacionais, um papel mais enfático de países emergentes, dos BRICS e por aí vai. Israel, galera,
possivelmente não vai mudar nada a sua política, tá? Ele até tinha proposto a ideia de uma pausa humanitária durante 7 dias, em troca da libertação de 40 reféns, só que o Hamas não aceitou, alegando que Israel continuaria com seus ataques indiscriminados, segundo o Hamas, claro, tá? Depois que esses 7 dias passassem, e os ataques na prática eles vão continuar. Inclusive, o Isaac Herzog, que é o atual presidente de Israel, ele garantiu, galera, que na prática, a pouca chegada de ajuda humanitária tem pouco a ver com Israel, porque Israel está liberando a fronteira de Rafah, né, entre Egito e Israel, para a chegada de ajuda humanitária, mas sim na insuficiência da ONU em conseguir coordenar situações para a chegada de mais ajuda. Os dados que saíram hoje, pessoal, eles foram assim péssimos, lamentáveis. A gente tem 90% da população sendo obrigado a sair das suas casas na faixa de Gaza, em uma região que é densamente povoada e com baixíssima infraestrutura de água, esgoto, emprego, enfim, né? E isso causa, hoje na faixa de Gaza, cerca de 500 mil pessoas, meio milhão de habitantes, que estão numa situação de insegurança alimentar, numa situação de fome. Até por isso, galera, uma pressão dos Estados Unidos, uma pressão, enfim, para a chegada dessa ajuda humanitária. Se vai acontecer ou não, pelas críticas que Israel fez, galera, não acho que vai mudar muito o comportamento. Então, na teoria, bonitinho, na prática, acho que pouca coisa de fato muda. A gente teve, pessoal, notícia também hoje, que o Robert Fico, que para quem não sabe é o premier, o primeiro-ministro da Eslováquia, garantindo que a Ucrânia não vai vencer a guerra, que não adianta a chegada de armamentos, tanques, blindados, dinheiro, porque a Rússia é uma grande potência e mesmo com a chegada de grandes recursos, volumosos recursos, a Ucrânia não conseguiu liderar uma contraofensiva eficiente. Inclusive, segundo Robert Fico, para o final de 2023 e começo de 2024, a gente já deve ter uma ofensiva russa que vai conseguir dominar mais territórios, colocar o Zelensky contra a parede e obrigar a fazer algum tipo de acordo de paz. Professor, você acha que isso de fato vai acontecer? De novo, é difícil a gente especular o futuro da guerra. A gente pode falar o que está acontecendo agora. A Rússia prometeu para o ano que vem dobrar o seu gasto com defesa, passando para 6% do PIB, inclusive comprometendo outros setores como educação, saúde, transporte, etc. É fato, tá? A gente tem, galera, uma série de reservistas, né, de militares, sendo colocados na frente de batalha pelo lado dos russos. E digamos que a Ucrânia também não conseguiu uma contraofensiva muito bem sucedida. Foram despedindo os recursos, novos equipamentos e tal. E a Ucrânia, ela conseguiu avanços muito tímidos ali em Robotini e, galera, convenhamos, parou por ali, né? De novo, a Rússia também não conseguiu avanços muito significativos. A gente teve ali a tentativa em Avdiivka, que não foi muito pra frente dos russos, mas é uma contraofensiva paralisada, que na prática dá muito mais vantagem para a Rússia do que propriamente para a Ucrânia. Então, se essa vitória vai vir tão fácil como o Robert Fico garantiu, eu penso que não. O Robert Fico é um cara muito mais nacionalista e penso eu que é uma tentativa de justificar uma não ajuda maior à Ucrânia no futuro próximo. Assim como a gente tem, por exemplo, pessoal, Geert Wilders, que é o cara que recentemente foi eleito, né, pelos Países Baixos, pela Holanda, que tem uma política, o Trump holandês, né, como ele é chamado, que tem uma política bastante nacionalista, similar, né, nesse quesito, pelo menos, ao Robert Fico, que também já garantiu que a ajuda à Ucrânia não será uma prioridade. Vocês entendem a complicação? Essa dificuldade de uma contraofensiva, de um avanço mais sensível, cara, vai fazendo com que governos mais nacionalistas, contrários a repassar verbas para a Ucrânia e não gastar com seus países locais, fiquem com discursos mais populares. E é quase o efeito dominó, né? Pô, se ele não ajuda, por que eu vou ajudar? Se os Estados Unidos, que é o principal apoiador, está resistindo em aprovar um pacote de 100 bilhões, em que 60 bilhões iria para os ucranianos, porque eu, União Europeia, que estou mais estagnado, com inflação, etc., tenho que ajudar também os ucranianos. E o Zelensky, pessoal, ele deu uma entrevista garantindo que sim, ele está com dificuldade principalmente em número de militares. Segundo ele, para resistir agora a esse momento de inverno, que muito possivelmente vai ser uma fase mais defensiva dos ucranianos, ele precisa de pelo menos 500 mil novos militares. Só que, claro, você sustentar, pessoal, tantas pessoas assim, isso demanda dinheiro, treinamento. Segundo o Zelensky, além das ajudas internacionais necessárias para a Ucrânia, seria necessário também pelo menos 3 milhões de trabalhadores. Ele coloca a conta 6-1, ou seja, para sustentar um soldado, 6 milhões de pessoas ativas na Ucrânia. Só que temos um problema. A Ucrânia, em guerra,
grande parte da mão de obra mais qualificada ou tá lutando, né, como reservista, enfim, foi convocado para o conflito, ou saiu do país. Não é um país, galera, que está hoje, né, com uma PEA, com uma população economicamente ativa altamente produtiva, pô, tá muito mais preocupado em manter infraestrutura, manter gastos militares, outras questões geopolíticas sensíveis a uma guerra, do que propriamente pensando no crescimento econômico. Ou seja, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista militar e social, eu diria que o Zelensky está com bastante dificuldades. E lembrando, pessoal, até mesmo, tá, países que apoiam um pouco mais, a exemplo da França, né, o Macron é um grande apoiador aí do Zelensky, a gente já tem partido da oposição, como por exemplo o partido da Marine Le Pen, alegando que não é favorável à entrada da Ucrânia para a União Europeia, porque beleza, a gente ajuda a Ucrânia, até onde der também, mas a gente não quer que os grãos ucranianos entre no mercado francês. Pô, ainda mais a França, né? Com altíssimo protecionismo econômico, principalmente no setor agrícola, só de ver trigo, cereais, aveia, centeio entrando no mercado francês já dá um suadouro, né? No setor primário francês. Então, assim, né? Pô, a gente ajuda, né? Olha, Ucrânia, Zelensky e tal, até o momento em que começa a afetar o nosso setor primário. Entende? Então eu diria que a Ucrânia vai ter bastante dificuldade, inclusive, para conseguir entrar para a União Europeia. E para finalizar, pessoal, a mídia norte-americana, a rede NBC, deu uma entrevista, galera, bombástica, hein? A gente teve recentemente, do dia 11 ao dia 17 de dezembro, uma reunião da APEC, ou seja, uma reunião que contou com a presença tanto do Xi Jinping quanto do Biden. Dentre outras coisas que foram discutidas, saiu na mídia americana agora que um dos pedidos do Xi Jinping foi quase um aviso junto com o pedido. Qual é o aviso, professor? Nós vamos reunificar Taiwan. Qual foi o pedido? Estados Unidos, você que é um grande parceiro de Taiwan, faça um pronunciamento falando que você não apoia os anseios separatistas de Taiwan e que você apoia uma reunificação pacífica de Taiwan com a República Popular da China. Porque os nossos anseios, eles também são de uma reunificação pacífica. Isso não quer dizer que se Taiwan não quiser, a gente não vai fazer também uma intervenção militar. Ou seja, na prática garantiu, tá? A gente, se não for por bem, vai ser por mal. A gente vai reunificar Taiwan. Professor, e quando que vai ser isso? Então, não tem prazo, mas há o desejo e a promessa do Xi Jinping. Vai lembrar, pessoal, que a gente tem, por exemplo, o William Burns, que é o diretor da CIA, que ele garantiu que o seu serviço de inteligência delimitou que até 2027 a China vai fazer algum tipo de ação no território de Taiwan, tá? Para fazer essa reunificação. A China falou que é mentira, que não tem um prazo estabelecido, mas, de novo, né, são as informações que circulam. E por que isso é muito problemático? O território de Taiwan, ele é um território, assim, é complexa a questão também, né? Pessoal, mas Taiwan pertence à China? Eu diria que depende para quem você perguntar. Se você perguntar para alguém da República Popular da China, ou seja, a China continental, a China socialista, assim, claro que pertence. É que lá em 1949, na Revolução Chinesa, eles não aceitaram a derrota do Kuomintang e fundaram o que eles chamam de República da China. Pô, mas aquilo não existe. Então eles são, vamos colocar assim, radicais, eles são separatistas, eles são a ilha rebelde. Quando você pergunta para Taiwan se Taiwan pertence à China, não é que eu pertenço à China, eu sou a China de verdade. Quem não é China é a República Popular da China, aqueles golpistas do PCC, do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung e tudo tal, entende? E galera, hoje a situação é que a gente tem pouco mais aí de 10 países que reconhecem Taiwan como a China de verdade, inclusive os Estados Unidos reconhecem a República Popular da China, a China do Xi Jinping, a China socialista, como a China real, né? E tem uma política que os Estados Unidos fazem que chama de ambiguidade estratégica. Porque ao mesmo tempo que reconhecem a República Popular da China como a China de verdade, mantém relações econômicas, militares com Taiwan, entende? A Nancy Pelosi também, ou seja, a gente tem, pessoal, um movimento aí de visitas dos dois lados, né? Visita de representante de Taiwan aos Estados Unidos aí a Taiwan, e isso, claro, é como se, sei lá, guardadas as devidas proporções, claro. É como se o Espírito Santo fosse um estado separatista e a Argentina fizesse uma visita oficial ao Espírito Santo, entende? Pô, como assim? Vai fazer uma visita sem passar pelo Brasil, mas você não reconhece o Brasil? O Brasil acha que o Espírito Santo é separatista. Então vocês aceitam que tem dois Brasis? Ou que o Espírito Santo pode estar certo em se separar? Entende? É uma coisa muito complexa. E na prática, pessoal, hoje, Taiwan é uma potência militar. Taiwan hoje tem muito mais que a Ucrânia, inclusive, tá? Hoje Taiwan tem capacidade militar para atingir
todos os pontos da República Popular da China continental. E lembrando que a Ucrânia está sendo tão ajudada pelo Ocidente sem nenhuma obrigação. A Ucrânia, excetuando ali uma certa produção industrial, produção de grãos, de alimentos, não faz parte da OTAN, não faz parte da União Europeia, não é um grande parceiro geopolítico do Ocidente. E Taiwan? Taiwan é liderança na produção de chips e semicondutores, faz parte daquela região do Mar da China Meridional, é um dos tigres asiáticos, tem um porto, galera, super importante. Taiwan tem parcerias militares com os Estados Unidos, inclusive caças modernos de última geração ali estacionados, e uma eventual incursão da China em Taiwan causaria uma comoção econômica internacional e uma comoção militar também, porque além da parceria, a obrigatoriedade de defesa dos Estados Unidos, Taiwan tem muito mais capacidade do que a Ucrânia, por exemplo, entende? Então, se hoje o mundo já sofre com uma guerra entre Rússia e Ucrânia, se tivesse uma guerra direta entre China e Taiwan, eu diria que assim, o sofrimento seria 10, 20 vezes maior. Claro, não do ponto de vista humano, né, pessoal? Do ponto de vista humano, qualquer morte é morte, né? Tem que ser sentida. Mas do ponto de vista geopolítico e econômico, seria muito mais macro, significativo para a economia e para a geopolítica internacional. Xi Jinping já deu aviso. A gente vai reunificar. Estados Unidos, apoia ou não, Taiwan vai voltar a ser nosso. E aí, pessoal, se fosse o Biden, o que você faria, hein? A gente teve representante dos Estados Unidos colocando que tem que armar mais e dar moção ou declarações de apoio a Taiwan. O que você pensa? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.